o Fortaleza perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-0, né? Tomou um gol no início, teve um jogador a mais, não conseguiu empatar, como não só tomou o segundo gol. Thiago Minhoca, você disse que o Fortaleza tinha caído contra o Mirassol, né? Naquele dia lá, eu até, pô, ainda tem muito jogo Contra o Inter. ainda, enfim. Não, você falou contra o Mirassol, eu lembro que Não, foi eu Mirassol falei Inter. que contra o Mirassol eu já tinha uma sensação, mas eu só cravei depois do jogo do Inter, né? Quando perdeu o jogo e tal. Teve o jogo do Vélez também ali no meio, né? Que Eu acho que eu você joguei cravou contra o Mirassol, viu? Eu acho que você cravou o antes. Mirassol, então Eu acho que você Então cravou. qual foi o jogo antes do Mirassol? Porque eu lembro que teve um jogo anterior que eu falei assim, esse jogo aqui eu não vou cravar não, vou esperar o próximo. Acho que teve um joguinho antes aí do Eu acho que Mirassol. foi. Porque foi um jogo que deu tudo errado, né? Perdeu pênalti, uma. O Foi. Mirassol fez gol de futsal ali, o cara driblando todo mundo. Acho Foi. que foi nesse jogo, realmente, que você Então, disse. deve ter sido esse que eu cravei, mas eu acho que teve um jogo anterior que eu falei, tá com a Agora eu tô cara. com você, viu, Thiago Minhoca? Depois de hoje, não dá, né? Com um a mais, É, São Paulo ali com desfalques. O um Fortaleza zagueiro não só. conseguiu. Não conseguiu fazer um gol ali, ainda conseguiu tomar o segundo. Hoje foi o roteiro do rebaixado, né? Aí, hoje agora já pode, enfim, já pensar na Série B. Eu acho que, por mim, eu acho que o Fortaleza hoje fechou a tampa do caixão, viu? Depois de hoje, bem improvável aí uma remontada, porque hoje, sim, foi de doer, viu? Porque era um jogo bem, sim, bem acessível, né? O Sim. São Paulo em crise, com muitos desfalques. O começo do jogo, né, até deu uma sensação ali que o Fortaleza poderia ter um bom desempenho, né? O Rafael caçando borboleta com 5 minutos de jogo, mas aí o São Paulo faz um gol, fica com um a menos, um a mais, o Fortaleza, e mesmo assim o Fortaleza não aproveita. Fábio, eu acho que o jogo de hoje ele é bem representativo, né? Eu lembro que eu citei na rádio onde eu trabalho, que os resultados positivos diante de Vitória e Sport não era ainda o parâmetro É. necessário. E algumas pessoas até chegaram a falar, dizendo que, não sei o quê, tá desmerecendo. É porque a gente tem que olhar o que é que Fortaleza fez de além nessa temporada. O que é que fez de além? Porque quando ele começou a temporada com 6 vitórias seguidas, boa parte ali no Campeonato Cearense e alguns adversários da Copa do Nordeste, considerados mais frágeis, acho que o resultado positivo mais ali no começo foi a vitória sobre o Sport. Naquele contexto, a gente não sabia que a gente ia estar vendo as duas piores equipes, né? Da Série A ali se enfrentando. Quando o Fortaleza ganhou com o gol do Moisés na Copa do Nordeste naquela época ali, parecia que o Fortaleza ia ser de novo uma temporada absurda, absurda, absurda. Então o jogo de hoje ele representa o que é o Fortaleza no ano, sabe? Eu lamento porque hoje, por exemplo, caiu uma invencibilidade de 11 jogos sem perder para o São Paulo. Curiosamente, esses 11 jogos foram comandados pelo Voivoda. Então, assim, por que eu digo essa lamentação? Eu sempre achei que o melhor nome para resolver essa situação seria o Voivoda. Só que eu fui um dos que, primeiramente, falei que o responsável maior pelos problemas dentro de campo tinha relação com o Voivoda, porque eu não tenho dúvida que o treinador que teria mais capacidade de reverter essa situação era ele. Só que ele não estava com a cabeça no lugar. Os problemas internos do Fortaleza, as situações que foram acontecendo, o efeito bola de neve, as contratações que foram chegando, o próprio Voivoda dando aval para essas contratações, o Voivoda também não utilizando jogadores em determinados momentos que deveriam ter uma sequência, né? Eu citava aqui o caso do Prior, ou ele insistindo em jogadores que não estavam bem. E isso, de uma certa maneira, essa situação, como não conseguiu ser resolvida ali no primeiro semestre, quando a gente volta ali da pausa da Copa do Mundo de Clubes, aí foi quando começa todo o atropelo. Porque o Fortaleza poderia ter aproveitado naquele intervalo, se tivesse a demissão com o Voivoda, escolher bem esse nome desse treinador para tentar refazer esse time, para tentar reconfigurar. Porque essa questão do Palermo de hoje, por exemplo, por que o São Paulo hoje venceu por 2-0? Só um detalhe, né? O São Paulo jogou na segunda-feira, ou seja, 2 dias a menos do que o Fortaleza, e o São Paulo teve que viajar de São Paulo para Fortaleza. Fortaleza esteve em casa, ou seja, tinha 2 dias a mais, 2 dias de preparação a mais para enfrentar esse São Paulo, com um jogador a mais, o São Paulo com um zagueiro de ofício, que era o Sabino, porque quem jogou ali na defesa foi o Luiz Gustavo, né, o volante, aquele mesmo
da seleção, e o Negruti, um jogador da base, que nem joga de zagueiro. Então, assim, o contexto do Fortaleza vai lá e aproveita. Só que o Fortaleza já fez isso, Fábio, em outros jogos, nesse Brasileirão. Quando foi pegar o Inter do Roger Machado, estava pressionado. Fortaleza foi lá, 3 pontos para o Inter, o Roger ainda segurou por um tempo, até ser demitido no Grenal. O Grêmio, com o Mano Menezes, quando o Fortaleza foi pegar lá, muito pressionado. É aquele jogo lá do Magrão, né, que comete as duas penalidades lá em menos de 10 minutos. Então, quando eu vejo um time que comete falhas e falhas e falhas e falhas e falhas, hoje, por exemplo, foi entoado e até esperado time sem vergonha, a torcida falando e tal. Então, assim, nada que já tenha sido falado isso, sei lá, Fortaleza, a torcida entoou esse cântico aí pelo menos umas 15 vezes esse ano. Assim. Então, não à toa, hoje deu até uma boa presença de público, ou seja, o torcedor, olhando os resultados da rodada, compareceu de fato para apoiar, mas o time, honestamente, só não é pior do que o esporte. Essa é a verdade. Sabe? Vai enfrentar o Juventude aí no final de semana. Acho até que pode vencer, mas o futebol do Fortaleza é porque tem que ser o jogo óbvio para ganhar. E nesse jogo óbvio para ganhar, o adversário tem que jogar mal. Porque o que aconteceu no final de semana é que o esporte jogou mal. O Vitória é o pior visitante, não é o pior visitante, mas é um dos piores visitantes do campeonato, porque o pior visitante é o Fortaleza. Então o Fortaleza vai para Caxias e vai ter que fretar voo, né? Porque o jogo já é domingo. Então é amanhã descansa, um leve treino no sábado para viajar, para jogar já domingo. Então, nesse sentido, o futebol que o Fortaleza apresenta hoje, e não é de hoje, não é da semana passada, não é de um mês, não é do semestre, não, é do ano inteiro. É esse futebol que a gente vê contra o São Paulo. Um jogador a mais, jogando dentro de casa, o time não conseguia fazer, em nenhum momento dos 90 minutos, o Rafael fazer uma grande defesa. O Rafael fez defesa? Fez. Em chutes fracos. Porque o Fortaleza não conseguia criar uma jogada real. Então, assim, ao longo dos 90 minutos, era uma pobreza de que, acho que para boa parte do torcedor, que estava criando essa esperança de tipo, não, né, vamos calar o Thiago Minhoca, vamos fazer queimar a língua. Eu queria muito queimar a língua com o Fortaleza. Eu queria muito dizer que, não, é isso, eu fui equivocado, eu fui precipitado na minha análise. Só que são vários indícios na temporada. Por isso que eu frisei aqui, né? Eu acho que Palermo tinha condições, e eu acho que ainda tem, de tentar melhorar essa equipe. Mas eu acho que o Palermo vai, talvez, na mesma lógica do que o Vojvoda tinha dificuldade, do que Paiva, que é bem menos treinador, acabou tendo também. Que é o problema do emocional da equipe. Na hora que o São Paulo tem um jogador expulso, como o Rigoni, ali, logo após fazer 1-0. E é curioso, só um detalhe do gol, né? Para ter noção, Fábio, a bola estava com o São Paulo, era uma saída de bola. O Fortaleza, muito bem arquitetado para roubar essa bola, consegue roubar essa bola com o Davidson, e o Davidson não olha para a área, com 2, 3 opções ali, joga na área como quem não quer nada, perde uma grande chance. Nessa sequência da jogada, o zagueiro joga a bola ali pro Rodriguinho, uma bola que ficou viva, e é tão inacreditável o primeiro gol que o Fortaleza toma, porque o Sacha fica na dúvida se vai ou se não vai, acaba não indo. Chega, o Pikachu também não se decide se vai disputar ou não. Aí o Rodriguinho pega essa bola, investe a jogada e aí o São Paulo, não troca de passe, o Rigoni joga no meio da área e o Tapia faz o gol, né? O primeiro gol ali, onde a defesa toda voltou, aquela bola que vai passando por trás e ninguém alcança, e o Tapia chega ali para abrir o placar. Assim, é o gol clássico de um time rebaixado. Clássico, clássico, assim. Você tá para abrir o placar, uma chance claríssima, e aí, menos de um minuto depois, você tá tomando gol. E ali foi o que poderia, né? Eu até cheguei a comentar isso na rádio. Não lembro do Fortaleza virar um jogo. Não lembro, assim. Não lembro esse contexto de uma virada que o Fortaleza tenha feito. Agora, claro, tem tempo. E aí, quando tem a expulsão, o torcedor que estava no estádio vibrou muito, né, com a expulsão. A grande questão é que a gente não observava essa superioridade. Porque, beleza, o Fortaleza dominou. Eu vi até um comentário, teve um cara na rádio, o Fortaleza não consegue trocar 3 passes. Não, consegue. Ele não consegue furar uma defesa, sabe? Porque, como eu estava Talvez citando... a expulsão não foi nem tão positiva, né, assim, porque aí o São Paulo se fechou completamente, o É, Fortaleza sem criatividade não tinha nem espaço para. mas olha que coisa. Um São Paulo com um zagueiro, pô.
como zagueiro. O Luiz Gustavo não é zagueiro, não. Ele estava quebrando um galho. O Então, Luiz assim, Gustavo foi o primeiro jogo dele depois de 6 meses se é isso. recuperando de Então, uma assim, embolia pulmonar. vamos lá. Era o zagueiro do São Paulo. É isso. Tipo assim, ei, só precisa. É só uma jogada assim, vou lá, uma jogada Barreiro. Eu vou até começar a estipular assim. O que é uma jogada Barreiro? É uma chance clara de gol e foi desperdiçada. O Fortaleza teve pouquíssimo ao longo dos 90 minutos, pouquíssimos. Para ter uma noção, e eu quero ir de maneira mais cronológica, né? O primeiro tempo foi isso. Era tentativas, o Davidson não funcionou tão bem como tinha funcionado diante do esporte, que ele sabia proteger bem. O toque de primeira do Davidson funcionou muito no jogo do final de semana. Hoje não funcionou nada. E aí metade do time estava mal. Metade do time estava mal. Para ter noção, o Davidson estava muito mal. E aí o torcedor já estava impaciente. Até por conta da jogada que ele perde ali e que gera o gol de São Paulo. Pikachu, novamente, muito mal. Aliás, vários jogos que o Pikachu tem jogado mal e o Palermo segue insistindo. Outro jogador, esse foi, assim, o Diogo, é chovendo molhado, jogar mal é exatamente o habitual dele. Teve um outro também que não teve tão bem assim, que foi o... Eu sei que teve gente que falou do Herrera, mas eu acho que o Herrera foi o que mais arriscou. Eu acho até que o Palermo não precisava ter tirado ele, que para mim o Pikachu estava jogando mais abaixo. Teve o jogo do... Quem foi o outro, meu Deus? Tá me fugindo o nome aqui. Mas de toda forma, porque o quinto que eu ia citar foi o jogo do Matheus Pereira. O Matheus Pereira estava muito mal hoje, errando passes simples. Jogadas simples ele estava errando. E ele é hoje o principal jogador do Fortaleza, em termos de criatividade. Sempre foi, assim, em termos de virada de jogo, passe em profundidade. Ele não estava bem hoje. Foi tentar uma bola lá, esticou demais, a bola saiu para linha de fundo. Foi tentar um passe para o Pikachu, tocou errado para fora. Então, assim, as peças principais do time não estavam funcionando, metade do time jogando mal. E aí, quando você via um primeiro tempo onde o Fortaleza não conseguia fazer o goleiro do São Paulo, o Rafael, trabalhar, era finalizações de fora da área, por isso que eu estava citando. O Herrera era aquele que tentava chutar e pelo menos a bola ia em direção ao gol. Fraca, mas ia. Então, assim, acho que o Fortaleza não tinha jogadas assim tão diferenciais, tinha trabalhando em algum momento, mas faltou essa característica dos laterais sendo mais participativos. Eu mesmo, que não sou muito adepto hoje ao Mancuso, o Mancuso funcionaria nesse contexto, um jogador a mais, ele tendo ali, fazendo uma dupla ali com o Pikachu pelo menos dá um equilíbrio melhor. Mas com o Brits, ser um zagueiro, e acho até que o Brits, em certa parte, colaborou, mas ele não é tão leve, né? Não é um jogador tão versátil, de toque rápido e tudo mais. E na esquerda, a esquerda inexistia com o Diogo. Inexistia, não tinha nada. Então, o primeiro tempo do Fortaleza, eu cheguei a destacar. Se o Palermo não trocar na volta do intervalo, dificilmente vai conseguir esse empate. Aí ele veio com a troca, que eu acho que foram trocas meio inúteis. Primeiro, tira o Herrera. O Herrera era um dos poucos que tentava uma finalização e que conseguia, vez ou outra, uma finalização de fora da área. Não acho que estava jogando bem, não. Acho que estava jogando ali, ok, para ruim, alguns momentos ruins, outros momentos ok. Mas o Pikachu, pelo amor de Deus, pô. O Pikachu estava jogando nada, não estava criando, não estava finalizando uma bola, não estava nada, simplesmente nada durante o jogo. Então, acho que do lado direito ali, deveria, eu até pensaria em colocar o Breno ali, naquela situação. E a outra troca que ele faz, lembrando, ele tirou o Herrera para colocar o Breno Lopes. A outra troca que ele faz é exatamente qual foi a outra, que agora está me fugindo, foi o Pochettino, né? Se eu não me engano. Acho que ele entra na segunda troca, acho que é o Pochettino que acaba entrando ali no. O Pochettino é um pouco depois, agora tá me fugindo aí o. Tem aí? Entraram Guzman, Breno Lopes, Pochettino, Barreiro e Marinho no final. Eu acho que o Barreiro entrou no segundo momento. Entrou o Guzman, foi o Guzman. O Guzman entrou primeiro. E aí ele saca o Matheus Pereira que estava mal, né? O Crispim estava até também se movimentando bem, participando bem do jogo. Eu gostei do primeiro tempo do Crispim. E aí ele coloca o Crispim para jogar de volante. Mas assim, ainda longe de ser um time considerado efetivo, né? Um time de criação melhor. Tanto que aí, o segundo tempo, os lances bizarros começam a acontecer. Porque se no primeiro tempo eu até esqueci um lance que uma bola que sobra no pé do Diogo, o Diogo de perna direita isola, né? Um chute inacreditável. Mas no segundo tempo a gente viu lances mais grotescos, assim. Um deles foi do Breno Lopes, começo do segundo tempo, sozinho, sem marcação,
dentro da área, sabe assim, tudo bem que tinha jogadores ali na frente dele, e ele foi fazer uma jogada, ele saiu pela linha de fundo sozinho, assim, ele escorregou lá no negócio lá do Merchan que tinha ali na beira do gramado. Assim, é o típico lance de um time que tem todos os elementos de um time rebaixado. Uma jogada simples, o jogador com a bola dominada, ele conseguiu a proeza de sair com bola e tudo na linha de fundo, assim, sem ninguém nem chegar perto dele. A outra jogada foi uma também do Diogo, que chegou inteiro para bater no gol, sequer acertou no gol, chutou pela rede do lado de fora também, assim, lances bizarros. Teve uma que também foi o Pochettino depois que entrou, poderia ter tocado no Barreiro, que estava livre. Tudo bem, se a bola chega no Barreiro e o Barreiro ia perder mais um gol, possivelmente. Mas nem isso, sabe? É muita tomada de decisão errada. São muitas escolhas erradas. E aí, nessas trocas que o Palermo foi tentando, eu acho que ele perdeu muito a qualidade de construção da equipe. Principalmente, ele poderia ter feito algumas trocas que eu vejo, Fábio, de maneira mais efetiva. E aí é onde pesa o fato que eu tinha destacado aqui, não sei se com você, no jogo contra o Vitória, acho que era você que estava aqui, né, no jogo contra o Vitória. Eu tinha destacado que o Fortaleza, com o Palermo, ia demorar ainda para o Palermo entender quais são as peças. É normal. Porque se ele acompanhasse o Fortaleza há um bom tempo, ele poderia ter feito o Crispim jogar de ala esquerdo, feito ali uma linha de 3, deixava o Ávila cobrindo o lado esquerdo, o Brits cobrindo o lado direito, o Guzman ali na sobra, e aí sempre, quando fosse se fechar, você pegar os volantes, né, ali, né, o Sacha, Mas o fazendo... Fortaleza não tem nenhum auxiliar fixo, não, aí para passar Até os tem, bizus, até não? tem, Fábio, mas perceba, quem toma essa decisão é o treinador principal. Digamos que eu fosse auxiliar do Palermo e falasse, olha, coloca o Crispim de ala esquerda, ele jogou assim com o Voivoda. E ele, não. O Crispim aqui, deixa no meio, tá ajudando na criação, porque estava ajudando realmente na criação, até cansar. Mas essas escolhas, e aí que tá, é do treinador, pô. É do treinador. A ousadia do Palermo para esse jogo foi por um momento que eu até falei, eu acho que ele vai ter que arriscar. Colocou dois centroavantes, botou o Davidson junto com o Barreiro ali, né? Quando ele coloca o Pochettino e o Barreiro, abre mão ali de mais um homem de meio de campo. Só que nada, não acontecia nada. Era praticamente Fortaleza chegando ao ataque ali de maneira pontual, finalizando de fora da área. Algumas chances, e aí uma delas, assim, foi a chance que eu até fiquei assim, rapaz, é impressionante. Não vai sair gol do Fortaleza hoje. Que é uma bola que vem na área, cai no pé do Gasal, o Gasal ajeita para o outro ajeitar, para o Breno Lopes de frente para o gol chutar para fora. Então, assim, a quantidade de tomada de decisão errada de um time que o Fortaleza proporciona é de uma equipe que é rebaixada, é de uma equipe que é penúltimo lugar desse campeonato, porque se fosse qualquer outro ano, o Fortaleza era a lanterna. O futebol do Fortaleza, eu já falei isso, eu falei isso antes de começar o campeonato. Você lembra que eu falava essa frase, Fábio? Que a sorte do Fortaleza é que o campeonato brasileiro não tinha começado, porque o nível de futebol do Fortaleza, antes de começar o Brasileirão, era de uma equipe de zona de rebaixamento. E a gente vai ver isso até o final do ano. Fortaleza não vai escapar, infelizmente não vai escapar. Realmente está indo para a Série B, como você estava destacando agora, porque eu acho que depois desse jogo, e aí eu vou até falar, eu estava saindo hoje do estádio, e aí um rapaz me reconheceu, e aí ele até falou assim, e aí, cara, tudo bem e tal? Agora já era, né? O cara falou assim. Então, assim, o sentimento hoje do torcedor é, ei, não dá mais. Porque um jogo como esse, com o adversário na crise que estava o São Paulo, com 2 dias a menos de preparação, praticamente todo esfacelado na sua defesa, com jogador expulso na metade do primeiro tempo, um tempo suficiente de empatar e virar essa partida, você não conseguir fazer um gol sequer nessa equipe, não fazer o goleiro adversário fazer uma grande defesa para dizer, pô, hoje foi o jogo do Rafael, pô. Se não é o Rafael, o Fortaleza teria empatado esse jogo, teria conseguido uma virada. Mas não teve, não teve. A gente não tem essa frase para falar após o término do jogo, para dizer o jogo foi do É, Rafael. finalizou muito, mas muito sem perigo também, né? A Não é sem maioria. perigo. Cara, não teve uma defesa espetacular do Rafael. Que o Rafael, vez ou outra, faz ali uma defesa, né? Alguns jogos que é mais. É isso, você falou. Com 5 minutos, o Rafael estava caçando borboleta. O Wendel quase fazendo gol contra. Entendeu? Então é isso. O Fortaleza tem que depender de um gol contra do adversário, tem que depender de uma falha. Eu acho que é isso mesmo. Fortaleza é essa equipe. Fortaleza não tem essa qualidade suficiente. É estabanado demais, são muitos problemas. E aí começa a reclamar daqui, dali, de algumas coisas e tal. Hoje deu para ver.
o Ávila foi inverter uma bola para a direita, o Breno Lopes indignado que era para ter soltado para ele, ou seja, o time todo descompactado. E esse problema, infelizmente, o Palermo não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. Como eu estava dizendo, o Palermo, se ele fizer 13 pontos, ele tem 6 até agora. Se ele fizer mais 7, ele é melhor do que o Vojvoda e melhor do que o Paiva no aproveitamento. Mesmo que ele perca todos os jogos depois, até o final do campeonato. Só para ter uma noção do quão desastroso é o Fortaleza nessa temporada. Né? Eu estou pegando aqui só o recorte da Série A. Então, um nível muito baixo de jogo, de qualidade. Isso foi ressaltado, aliás, após a vitória do Sport, que o Fortaleza venceu o jogo por 1-0, mas nos minutos finais, apesar do Fortaleza ter tido a possibilidade de fazer o 2-0, aquele jogo indicou também 1-1, poderia ter acontecido. Então, assim, é uma das piores equipes que o Fortaleza já montou na sua história. Estou falando em termos de coletividade, como time, não estou falando de peças, porque eu acho que o Fortaleza tem ainda peças de qualidade. Só que é que tá, o Palermo ainda está quebrando a cabeça para entender que ele poderia não ter optado pelo Diogo hoje, que foi de fato um jogador a menos para o Fortaleza, né? Ter visto o quanto o Pikachu já não vinha jogando bem há um bom tempo atrás, e não E o seria com o Prior, Marinho. hein, Minhoca? Sumiu mesmo, não tava nem no O banco, Prior, o né? Prior entrou no departamento médico, e ainda Ah, junta-se a tá. isso, né? O fato disso. O João Ricardo, as duas vitórias do Palermo foi com o João Fortaleza. Ricardo no gol, né? Porque no jogo contra o Palmeiras foi o Elton Leite, no jogo de hoje foi o Breno. Muito embora não acho que a culpa foi dos goleiros e tudo mais, mas é todo o contexto de como o Fortaleza vai criando essa situação, sabe? Porque se você. E aí é o ponto que eu vou até encerrar nessa primeira parte. Por que o Fortaleza perde 2-0 hoje? Não é simplesmente pelo mau futebol praticado. É pela maneira displicente, muitas vezes, de fazer o simples, de fazer um jogo decente dentro de campo. Decente. Quando o pessoal fala falta garra, não, falta disciplina, pô, falta atenção. O que é você receber uma bola dentro da área, como o Breno Lopes recebeu, e você ter a proeza de sair na linha de fundo com bola e tudo, pô. Você tendo uma bola no seu pé, pô, o gol na sua frente. O Diogo Barbosa com a bola para chutar uma bola no gol. Beleza, faz o narrador dizer Rafael e tal, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí, quando você volta para os jogos anteriores, a quantidade de vezes que o Barreiro perdeu o gol, a chance que o Lucero perdeu diante do Santos da virada, sabe? A quantidade de vezes que o jogo não precisava ser desastroso, mas é o Fortaleza que é desastroso. As outras equipes são ruins. O Fortaleza é péssimo. É péssimo. É por esse motivo que está na 19ª colocação. Não é por outro motivo, não. Então vai conseguir, vez outro resultado, mas o rebaixamento é inevitável. É inevitável. E aí, para fechar mesmo, faltam 13 jogos para o Fortaleza. Sabe quantos são dentro de casa? Apenas 5. E desses 5, um é o Flamengo. Um é o Flamengo. Ou seja, ele tem uma discrepância. Tudo bem, na verdade é 6-7, né? Porque na verdade o jogo fora do Clássico Rei é o mando do Ceará. Então, 6 jogos na Arena Castelão, sendo um deles o mando do Ceará, e 7 fora de casa, para uma equipe que não venceu um jogo sequer como visitante até agora no campeonato. Então, se conseguir ganhar, vamos lá, vou tirar o jogo do Flamengo, tá? Os 5 jogos na Arena Castelão, tirando o jogo do Flamengo, 5 jogos, tem que ganhar 5 jogos. Ainda tem que ganhar mais umas 3 vitórias fora de casa. Ou seja, e uma delas já é a obrigação ser contra o Juventude já nesse final de semana. Então, assim, não dá, você não tem mais. É isso, você não tem mais nada a se agarrar, mais nada a se agarrar. Porque antes, né? Tá no mudo. Você lembra que eu falava antes, Fábio, assim, o que é que a gente tem que se agarrar? É o tempo. Lembra que eu falava? É, Porque tem muito tempo para terminar o campeonato. Beleza. O tempo foi imposto por Fortaleza. Ei, a tua sorte é que tem muito tempo para terminar o campeonato. Mas sem futebol, de nada adianta. Você pode ter o tempo que for, de nada vai adiantar. o Fortaleza já pode desligar os aparelhos, né? Porque é só questão de tempo mesmo aí pro time ser rebaixado. Alguns comentários aqui da galera. O João Vitor falou: Minhoca, o Palermo é vermelho, viu? Entrou com 3 zagueiros e mesmo depois da expulsão manteve os 3. Mas Só... eu não acho que o erro foi nisso aí, não. Porque, na verdade, ele entrou com 3 zagueiros porque não tinha lateral direito, né? E o Brits joga de lateral. Isso. E o Brits jogou bem adiantado mesmo, viu? Eu acho que a questão não é ter os 3 zagueiros não ali. Para mim, por exemplo, o mais absurdo é ter o Diogo Barbosa dentro de campo. Aí é ter menos um. O próprio Gasal, os outros 3 zagueiros, Mas o para mim, Pacheco conseguiram. tava machucado, né?
Tava suspenso, tava suspenso, suspenso. tava suspenso. É isso, perdeu logo de cara Mancuso e o Pacheco e tal. Enfim, e É, também, né, nada dá certo também. eu acho que, assim, para mim, o motivo principal do erro de Palermo tem mais a ver com o meio de campo dele, porque faltou a criação, não pela questão dos zagueiros, que eu teria mantido essa linha de três. Basicamente, o Brits funcionaria como um zagueiro barra lateral direito e o Ávila um zagueiro barra lateral esquerdo. Eu teria formado realmente essa trinca com o Sacha fazendo essa cobertura de qualquer um dos zagueiros que subisse. Agora, não tinha muita peça, pô, em termos gerais, assim. Agora, tinha no meio de campo. Eu só acho que ele fez escolhas bem erradas ali e ele sacou um dos jogadores que poderia ajudar. Acho que o Herrera poderia ajudar. Mas, assim, no geral, como eu falei, né? O Breno Lopes era um jogador que eu optaria. Mas o cara conseguir sair com a bola sozinho, pô. Ninguém nem chegou perto dele, ele saiu com bola e tudo, assim, do nada. O Carlos João fala que já caiu. O Antes fala que o que atrapalha é a bola. É muita Verdade. ruindade em um time só. O Matheus Venâncio fala que 99% da torcida já se sente na Série B. É lamentável a diretoria na figura do CEO prepotente e jogadores medíocres que levaram o Fortaleza ao rebaixamento com o maior orçamento da história. Eu entendo essa frase que. Como é o nome do rapaz que eu esqueci agora? É o nosso querido Matheus Venâncio. Matheus, eu entendo a sua crítica, mas eu não acho que o elenco do Fortaleza é medíocre. Se eu estivesse falando aqui do Grêmio, aquele Grêmio foi rebaixado, também não falaria isso. O Atlético Paranaense do ano passado não falaria isso. Eu acho que não é uma. O Fortaleza nunca conseguiu ser um time em 2025. Nunca conseguiu ser um time em 2025. A gente teve momentos onde determinados jogadores foram importantes. Teve um momento do Sacha, teve um momento especificamente ali do Prior, mas é ali, é um jogador, Matheus Pereira. Então nunca foi um coletivo. E eu sempre bati nessa tecla. Sempre bati nessa tecla que não era por conta das contratações que estavam chegando que isso iria resolver. Porque o torcedor, de uma maneira geral, adora quando vem uma contratação. Aí tá chegando agora o Herrera, tá chegando agora o Guzmán, tá chegando agora o Bareiro. Tá? Assim, se você volta para toda a contratação que chega, tanto que algumas eu fazia comentário, eu lembro quando chegou o Davi Luiz, eu fiz críticas. E o pessoal descendo a linha, como assim, pô? Davi Luiz, experiente, o cara foi de seleção, jogou na Europa, sim, pô. Se tiver, é esse jogador, óbvio que não é, pô. Então, assim, é tentar tirar um pouco dessa imagem, porque o cara é estrangeiro, porque que o cara jogou em tal clube, em tal temporada. O Diogo Barbosa, pô, na época que foi especulado aqui, claro que acho que boa parte nem gostou. O pessoal achava absurdo eu falar a frase que o Bruno Pacheco era melhor do que ele. Como assim é melhor, pô? O cara foi campeão da Libertadores fazendo gol em final. Pois é, pô. Acontece isso. Entendeu? Então, assim, o fato de você não ter observado certas situações dessa montagem da equipe e de como esse time não se encaixou, parte muito das escolhas internas, e aí é onde traz a diretoria, mas principalmente, cara, principalmente na minha avaliação de não entender o momento de cada atleta. O Fortaleza fez apostas erradas no começo do ano, muitas apostas erradas, só que na hora de corrigir essa rota, não soube encontrar uma unidade para o time. E no tempo errado, porque se faz essa mudança e o Voivoda, na retomada da Copa do Mundo de Clubes, ele faz as mudanças necessárias que precisava, e eu, de fato, o Voivoda enxergasse isso, eu acho que o Fortaleza ainda teria uma chance de recuperar essa temporada. Só que o Voivoda se perdeu, a diretoria, com 2 jogos, né? Quando caiu para o Bahia na Copa do Nordeste e perdeu o clássico, aí tudo que tinha pensado antes traz Paiva, um treinador que todo mundo sabe que não é bom treinador, dá a chance ali para ele, até começa bem, depois desanda, que é o que Paiva nunca conseguiu fazer, e agora Palermo, que vai passar por a situação muito parecida. Talvez um pouco melhor, talvez um pouco pior, enfim. Até porque também ser pior do que Paiva e Voivoda, né? É basicamente você somar mais 6 pontos desses 13 jogos a disputar. Então, assim, devido a isso, eu acho que não é pelo o elenco medíocre a palavra que eu coloco. Eu acho que é pela falta de preparação ideal de como conseguir fazer um time para escapar.
Um time para escapar. Porque se você olha, Eu acho que para as escolhas encerrar. dos técnicos também É, foram erradas, né? Como você disse mas aí, assim, mais o que eu estava Renato dizendo, Fábio. Paiva e o Palermo, assim, o Palermo é meio que um É, técnico ainda O início de Palermo. carreira, não conhecia nada do futebol brasileiro. E de, to- e Essas de horas to- do desespero é um Jair Ventura, um sim, Carpini da Marquinhos, eu vida. também concordo. Eu também concordo. Eu só acho que, na verdade, é porque a grande situação aí, tanto que eu vi um comentário hoje falando sobre isso, pô, se Palermo tivesse chegado antes, talvez tivesse resolvido, né? O buraco que estava muito grande para reverter. Eu acho que independe disso. Independe. O que é que Palermo conseguiu fazer nesse time, assim, a ser ponto de ser tão maravilhoso, sabe assim, sabe, de a gente olhar algo diferente. Não, beleza, é um time que se esforça. Ele Mas deu foi a assim sorte de também. ter Sport e Vitória, né, nos primeiros jogos. Eu acho que Não, a pois é, diferença dele pro Paiva é essa só. os 4 primeiros jogos de Paiva, ó, a gente tá pegando aqui os 4 primeiros jogos do Palermo. Os 4 primeiros jogos de Paiva também a gente fez elogios aqui. A gente fez elogios, entendeu? Então, a cada 4 jogos vai ficar trocando treinador para dar um efeito animador, sabe assim? Eu acho que o Fortaleza perdeu o time de algumas escolhas. Na hora que. Por isso que eu gosto de pegar lá da época do Voivoda. Na hora que o Voivoda ficava insistindo no Caleb sem jogar bem, insistindo no Zé Welles sem jogar bem, insistindo muitas vezes no Ávila, quando cometia 2 falhas, dobrando a aposta no jogador, sabe? Continuando insistindo em atleta que não estava bem, o problema tá lá no começo, pô. Porque quando foi em 2022 que o Fortaleza consegue aquela situação, havia um time jogando bem, mas que emocionalmente não conseguia segurar resultados, veio peças para incrementar. O Voivoda, lá no começo, ele não conseguiu nem fazer um time base, porque ele estava lá. Paul Fernandes estragando o jogo, quebrando a bola. Eu gosto muito de citar o jogo diante do Racing. Do Racing. O jogo na Arena Castelão contra o Racing, o primeiro tempo do Paul Fernandes, é inadmissível. E o treinador falou assim: ei, vocês estão do banco. Fiquem todos aí, porque o Paul Fernandes sai como titular. E terminou aquele jogo. Então, a partir do momento que um treinador observa aquilo e que uma diretoria fala pro. Deve ter falado, né? Estou só supondo aqui. Não, ele sabe o que está fazendo. O Voivoda sabe o que ele está fazendo. Naquele momento ali, é para ter um diretor de futebol que não tinha, eu acho que já tinha saído Alex Santiago e também o Bruno, né? Naquele momento ali é para dizer, Voivoda, ei, Voivoda, ei, com todo respeito à história do rapaz aí, não dá, não dá. Olha o que esse cara fez no primeiro tempo, nos 45 minutos. O cara parecia estar fazendo de propósito, entregando bola de propósito, entendeu? Então, nesse momento, com toda a história maravilhosa que o Voivoda fez, tinha que ter uma cobrança. Voivoda não dá para dobrar a aposta em cima do Ávila no momento. Não dá para ficar insistindo em determinado jogador. Porque uma hora isso vai dar errado. Não dá para ficar insistindo no Caleb. E aí, precisamos vender o Zé Wellison. Todos esses problemas, a diretoria foi sendo conivente com as escolhas do treinador, e inclusive quando foi o momento de Paiva. Porque na hora que Paiva chegou e ele falou o seguinte: ei, tá inchado aqui o elenco, vou afastar Martinez, Davidson, vou afastar Zé Wellison. Ele afasta esses jogadores. Aí passa uma semana, os resultados não aparecem, chega Palermo, a diretoria, ei, traz todo mundo de volta, porque Palermo quer conhecer os caras. Não, pô, não é assim não. Ei, Davidson, cara, sabe assim, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Enfim, a gente vai tentar negociar aqui. A questão não era nem você e tal, mas porque não pode. Eu falei isso. O Palermo tinha 38, tem 38 atletas para trabalhar. 38 atletas para trabalhar. O Pablo Roberto apareceu de novo hoje na lista. Vinha jogando com o Paiva. Sabe assim? Então assim, é difícil para caramba. Pochettino foi relacionado no jogo passado. Sabe? Enfim, então assim, são muitas questões para administrar de uma coisa que não tem, não tem nenhuma base, Fábio. Não tem nenhuma base para dizer assim, não, a defesa aqui está tendo um certo respeito. Não, beleza, o meio de campo aqui tá. Não tem nada, 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 não. O Fortaleza vai terminar a temporada tentando resgatar um aqui ou outro, e eu espero, e aí realmente que o Fortaleza, eu acho que é o único atrativo que o Fortaleza vai ter comparado a outros clubes, isso caso o Z4 atual for rebaixado, né? O Fortaleza dos 4 é um que tem um mercado bom para negociar atleta, comparado aos outros, né? Vitória, Esporte e o Juventude. Porque é o único time que eu vejo dos rebaixados que ainda vai poder ganhar um dinheiro com alguma negociação para o próximo ano, né? Então, eu acho uma situação muito, 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 muito difícil do Fortaleza refazer esse 2026, né? Vai ter que ser na base
de muito trabalho, e eu não sei quem vai tocar esse barco, né? Não sei se ainda vai ser o Marcelo Paes, porque com certeza depois de um rebaixamento, todo o prestígio que ele tinha, o torcedor já não vai mais aturar. O Igor fala que o Palermo deu uma de Vojvoda hoje, 2 jogos de Crispim titular sem fazer nada. Manteve Sacha no jogo sem função nenhuma. A Eu Ana discordo. Maria. Você discorda, né, Mel? Não, quando for nas análises eu falo lá, individuais. A Ana Maria fala 83,4% FMG, ainda acredito. É isso. O Vladimir fala: deixei meu like, boa. Boa lembrança, viu, Vladimir? Galera que tá aí, deixa o like. Super importante aí, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal, tá? Não é porque chegou a 100 mil que aí não é para se inscrever, tá? Então se inscreva aí se você não é inscrito, compartilhe com a galera, divulgue aqui, que é super importante. Remo Carvalho falou: Minhoca, nem Robson de Castro fez tanta besteira em um ano quanto o Fortaleza de 2025. Já caímos, e é isso que esses jogadores querem, para tirar férias logo. Não, mas vai acabar. Caindo ou não, vai acabar no mesmo período, né? A Eu, temporada. eu, acho, eu acho que são relações diferentes. Eu acho que a gente pode até questionar muitas coisas que o Marcelo Paes fez, mas eu acho que o Robson cometeu falhas um pouco mais graves, assim, né? Por exemplo, para mim, o Fortaleza gastou erradamente já nessa reta final de janela. Tanto que eu falei assim, eu acho que já tá bom, né? Já gastou demais, já tinha gastado no Barreiro, no Herrera. Só o Herrera era mais de 10 milhões. E aí foi para pagar o Guzman, né? Eu falei, eu acho desnecessário, tá gastando agora aí já com mais jogador e tal. O caso do Robson no Ceará, eu acho que ali tem a ver com, assim, algum tipo, contratou Jô, contratou Dentinho, assim, sabe? Ali eu já acho bem tosco. O Fortaleza fez isso ao longo do ano, pagar o salário que paga a Davidson e tal, assim, tem umas coisas meio bizarras. Mas eu acho que no caso do Ceará teve umas coisas mais preocupantes. E pelo menos nesse ponto, né, eu vejo que o Paes, e aí com toda a crítica que a gente está fazendo ao Marcelo Paes, ele ainda consegue ter um pouco mais, assim, um pouco mais de transparência. O Robson eu achava ele muito, 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 pelo menos nesse sentido, um pouco mais oculto quando será rebaixado. Enfim, temos que ver também o trabalho do Paes depois, caso o Fortaleza confirmando aí o rebaixamento, como é que vai ser. Mas o Robson meio que se encastelou ali e depois que a gente foi descobrir na temporada seguinte, né, os problemas que o Ceará tinha. Muito bem. O Barriga do canal fala: Minhoca, quem ali no elenco está em fim de contrato e quem você acha que poderia render no AB? Cara, eu, em princípio, eu acho que esse debate nem é muito para esse momento. Primeiro, porque eu acho que boa parte do elenco vai sair, né? E aí eu não sei quais vai ser as características. Nem todo mundo vai ser o Paul Fernandes, que vai sair amigavelmente. Alguns vão Isso. ter mais dificuldade, você vai ter que honrar esses pagamentos. Então, assim, alguns nomes são difíceis de você negociar. Por exemplo, o Diogo Barbosa. Acho muito difícil o Fortaleza negociar. O caso do Davidson, acho muito difícil negociar. Mas jogadores mais jovens, como o Prior, é um tipo de negociação que você pode ganhar dinheiro, um jogador jovem. Se você, por exemplo, o Pochettino, que agora meio que está sem espaço, não vai vender da maneira que você pensaria em vender em outro momento, mas você pode conseguir uma negociação. Acho que é um jogador que vai estar mais em voga, assim, talvez no mercado, talvez querendo buscar esse jogador. Enfim, eu acho que de alguma forma alguns jogadores vão estar para uma boa negociação. Agora, não acho que o Fortaleza vai conseguir ficar com todos, né? Eu acho que vai tentar manter alguns. Eu acho que alguns já têm até perfil de Série B, por exemplo, o Gasal, né, que já disputou algumas edições de Série B. Você pode imaginar, talvez dos estrangeiros eu só consigo ver o Brits, mas eu acho que o Brits também o mercado pode querer, até porque é um zagueiro bastante, né, assim, firme e tal. Acho que para algumas equipes pode acabar tendo essa possibilidade. Eu acho que vai ali ficar uns 20% do elenco, né? Então, dos 38 hoje, vai dar ali por volta de uns. Dá quanto tem? 24 vai dar uns, sei lá, uns 8 nomes, 10 nomes aí, talvez fique, o restante vai sair embora, vai embora. Muito bem. Bom, vamos para o campinho? Vamos colocar um show de notas laranjas e vermelhas aí. Vamos começar pelo Breno.
Não teve culpa de nada, não. Vou botar um amarelo aí para ele. Não fez nenhuma defesa também significativa. No geral, não foi responsável pela derrota, não. Fica aí um amarelo. Dupla de Enfim. zaga hoje, Gasal e Ávila. O Gasal, eu achei uma partida ok dele também, assim. Ok no sentido, tipo, nem fede nem cheira, né? Teve um momento lá que ele tomou um cartão desnecessário, que ficou reclamando, bateu na bola ali. E aí você já vê o quanto isso vai sendo contaminado, né? Pelo zagueiro, assim, pelo time todo Fortaleza, né? Jogadores que perdem a cabeça. Então, um amarelozinho também pro Gasal. O Ávila eu gostei um pouco mais do Ávila, mas também vai ficar com amarelo. O Ávila conseguiu fazer alguns passes por dentro que eu gostei, algumas recuperações de bolas também boa. O Gasal, que eu acho que em alguns momentos ele cometeu um pouco mais de falha. Mas a dupla de zaga não acho que cometeu falhas graves, não. As duas jogadas do gol, tá a responsabilidade maior em cima de outros dois atletas, assim, na minha avaliação, foram mais prejudiciais. Bom, laterais, Brits na direita hoje e o Barbosa na esquerda. Brits, para mim, também vai ganhar esse amarelo. Eu acho que ele conseguiu colaborar na medida que foi possível. Não teve nada demais assim. O Brits não é um jogador. Teve um cruzamento ali errado, mas ganhou muita disputa. Na jogada do gol, eu acho que ele é que ficou um pouquinho no primeiro gol, né? Se desligou um pouquinho ali do Tapia. Poderia pesar um pouco contra ele, mas ainda foi um dos jogadores mais voluntariosos. Assim. A jogada pelo lado direito funcionava mais. Porque, e aí é onde eu vou pro lado esquerdo. Assim. O Diogo Barbosa é um. Tô falando em tempo de futebol, tá? É um jogador extremamente inútil, assim, pro futebol. Inútil, inútil, inútil. É um jogador que não consegue fazer nada, nada, simplesmente nada. Ele recebe uma bola na esquerda, ele não vai, ele não adianta, ele não dá uma finalização de fora da área. Ele recebeu duas bolas de gol para fazer. Duas bolas de gol. A primeira, vou dar um desconto que é na perna direita dele, mas ele isola essa bola. E na segunda ele chega inteiro dentro da área, ele não consegue acertar a barra. Então o Diogo Barbosa é um vermelho assim, sinceramente assim, o Palermo tem que abdicar do Diogo Barbosa. Assim, eu já falei isso várias vezes, né? Para mim o Fortaleza deveria, quer dizer, afastou o Diogo Barbosa na época do Voivoda. Isso aqui para mim é mais absurdo a diretoria permitir. Se o Voivoda afastou o Diogo Barbosa por questões técnicas, é inadmissível na volta da Copa do Mundo de Clubes o Diogo Barbosa jogar. Inadmissível. O que é que o cara fez assim ao longo desse tempo, sabe? Serviu um café ali pro Voivoda e o Voivoda passou a gostar dele, sabe assim? Não faz sentido o Diogo Barbosa estar dentro de campo. E eu não falo isso, não é só pela questão técnica dele, não. É questão, e aí sim, um jogador muito displicente. A própria jogada do segundo gol, tudo bem que foi uma falha ali no meio de campo, daqui a pouco eu vou falar do jogador, mas você não vê uma vontade de um jogador nem para retornar. Sabe assim, desleixado demais na partida, desleixado demais, e já vi isso em outros jogos, e duas oportunidades que ele poderia pelo menos empatar o jogo, ele sequer conseguiu a proeza. Então, assim, é um jogador muito danoso, assim, muito danoso, que a diretoria já deveria ter afastado, sabe? Coloca o Crispim de lateral esquerdo, faz um outro esquema ali, ou o Ávila de jogar de lateral esquerdo, faz Gasal com o Kusevich, mas o Diogo Barbosa, assim, é um jogador, para mim, é uma das piores contratações fáceis do ano, assim, do Fortaleza. Estou falando em termos técnicos, né? Não em termos de investimento, porque alguns jogadores foram mais prejudiciais. É o. Pronto. Bom, antes da gente seguir aí no campinho, só porque passou batido aqui, Minhoca, o João Vitor quer saber sobre a expulsão, né, do Rigoni do São Paulo, se foi para vermelho mesmo ou foi muito É, rigoroso o Daronco com o Rigoni. eu cheguei a falar na rádio que eu achei que era o velho cartão laranja, né? Que não existe. Que, vamos lá, o VAR poderia não ter entrado ali, mas eu acho que o Rigoni esticou o pé. A grande questão é que quando você vê o replay, não pegou em cheio, mas também se pega em cheio, tá É. vendo, o Davidson estava nem em campo, né? Então eu acho que o Rigoni sim colocou ali a situação em risco. Acho que poderia sim ter dado a expulsão. Só acho que talvez o VAR não era bem lance para o VAR, né? Eu acho que se coloca o amarelo, eu teria dado ali o amarelo. Se ele expulsa na hora, eu também não teria falado. Mas, de toda forma, eu não acho que também foi um erro ali. Eu vi o O Luciano. Davidson foi esperto, né? Que ele, Mas, queira ou ele- não, ele estica a perna. E é bem na altura ali. É é, porque
resvala, né? Resvala, porque se pega em cheio, tinha tirado o Davidson, acho que do jogo por completo. Mas eu acho que a expulsão também não foi nada de outro mundo, não. Acho que era passível, sim. Bom, meio de campo, né? Matheus Pereira, Sacha e Crispim. O Matheus jogou. Cara, vou colocar um laranja pro Matheus, assim, porque teve momentos péssimos do Matheus, assim, hoje. Péssimos, péssimos, assim. Jogadas ridículas que ele foi fazendo. Mas mesmo assim, ainda conseguiu ser o jogador da cadência em alguns momentos. Eu acho que faltou muito desse passe longo dele em alguns momentos hoje do jogo. E errou demais, assim. Foi a pior partida do Matheus Pereira desde quando ele começou, sabe? No Fortaleza. Então foi uma partida ruim do volante. O Sacha também é outro que foi razoável. Ele comete, né, a falha ali no primeiro gol, mas é uma falha que é um efeito dominó tão grande assim da situação, porque eu acho que o Sacha poderia ter disputado a bola. Ele ficou na dúvida, não foi, talvez por ser mais baixo ali, achava que não ia alcançar de cabeça. E essa não disputa dele acabou gerando o chamado efeito dominó, né? Foi a jogada do São Paulo foi acontecendo. Mas ainda conseguiu ser um jogador, e aí a parte que eu discordo da pessoa que estava dizendo, o Sacha ainda consegue ser o melhor jogador de movimentação no meio de campo do Fortaleza. Se movimenta muito bem o Sacha, muito bem, muito bem, muito bem. Então, assim, ele toca, ele passa, ele recebe na frente. Então, ele tem essa virtude. E eu acho um absurdo, muitas vezes, as pessoas não enxergarem isso no Sacha. Assim, eu queria um dia fazer uma aula para explicar o quanto o Sacha se movimenta muito bem dentro de campo. Ele se movimenta muito bem. É uma pena que ele não é um jogador qualificado tecnicamente, assim, então, mas ele, para mim, é um dos jogadores mais importantes e é um dos poucos jogadores que escapam na temporada do Fortaleza. O Sacha esse é um jogador que, se o Fortaleza pudesse manter, eu manteria para a próxima temporada. Para uma Série B, o Sacha, nossa, sobra. Só não sei se ele vai conseguir ficar. A idade dele também pode ser um ponto aí que talvez algum clube de Série A não queira, né? Mas eu acho ele um jogador bem útil mesmo. Crispim. Que é outra parte também que eu discordo do rapaz. Eu acho que o Crispim, ele fez um jogo que o Matheus Pereira não estava fazendo. O Crispim apareceu durante o jogo inteiro, pedindo o jogo, fez alguns cruzamentos ali na área. Acho que faltou um entendimento melhor ali juntamente com o Davidson. E também esse é o problema, né? Que o Palermo basicamente só deixa a responsabilidade do camisa 9. Tem que ter mais um homem dentro da área chegando. Pikachu e Herrera não são esses atletas, né? Então, como o Crispim sai muito da área e ele fazia, tinha que ter um volante chegando na área, e nem Sacha, nem Matheus Pereira tem essa característica, e os pontas que também não pisam dentro da área. Então, era muito ruim o Crispim articulando o jogo e ter essa dificuldade. Então, dito isso também, vai ficar com razoável, o segundo tempo dele já cai mais de rendimento, mas eu gostei da movimentação do Crispim, acho que faltou mais parceria ali, né, para melhorar essa qualidade de jogo dele. Partindo para o ataque, né? Tivemos Pikachu, Vamos. Herrera e Davidson. Pikachu vermelho foi muito mal também. Novamente, assim, Pikachu muito mal de novo. Não consigo entender porque que o Palermo ainda segue com ele como titular. Já era para ter perdido essa titularidade, ao meu ver. É um jogador que não entrega mais nem gols, porque às vezes eu falava isso do Pikachu, né? Não joga bem, mas está fazendo gol. E nesse ano, teve alguns jogos que eu cheguei a citar o contrário, né? Que eu vi muita gente criticando o Pikachu, eu falei, mas eu acho que ele está jogando bem. Ele não está sendo mais decisivo, porque estava perdendo muito gol. Mas hoje não tem nada, assim, não tá nem finalizando mais bola de perigo, muito menos criando jogada. O Herrera, eu vou colocar como um jogo ruim, assim. Um laranja para ele, porque eu acho que ele. Qual foi a coisa boa do Herrera? Que eu acho que poderia ter ido pro amarelo, né? Ele era o cara que arriscava. Só que muita jogada de 1 contra 1, o Herrera não conseguia fazer uma jogada assim, sabe? Então, em termos gerais, assim, ele não era o jogador desequilibrante. Muito por conta desse lado esquerdo inútil com o Diogo Barbosa, sabe? O Herrera foi muito atrapalhado. Eu acho que se tivesse o Pacheco jogando por ali, eu acho que o Herrera poderia ter desenvolvido o jogo dele melhor. Então, pelo fato de ter um lateral esquerdo pavoroso, como o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, acho que atrapalhou também algumas jogadas, mas ele ainda assim era o jogador que mais finalizava, né, para a meta. Eu não teria sacado ele do jogo. Honestamente, assim, Pikachu quebrando a bola, o Herrera, eu teria ficado com o Herrera, porque ainda é um jogador que, apesar de não ter feito grandes partidas com a camisa do Fortaleza,
eu acho que ele tem ainda uma possibilidade de ele tem uma finalização que eu acho bem interessante. Só que para dar certo, teria que encaixar o time. Aí é que tá. Por isso que eu falo, eu acho que o elenco do Fortaleza é qualificado. Falta o encaixe como time. E para mim o Herrera tá precisando só estar no time mais encaixado para conseguir render mais. Davidson, aí não tem nem o que falar. Davidson também, assim, desastroso hoje. Vermelho mesmo. Também foi um jogador, saiu vaiado também. Assim como o Pikachu também saiu vaiado. Muito mal o Davidson. Ele não conseguiu, a única coisa que ele conseguiu foi realmente a expulsão ali do Rigoni, mas muito mal, assim, impressionante como a bola chegava, ele não dava nenhuma sequência à jogada, errando demais, errando e errando e errando e errando. E acho que o Palermo, né, assim, nessa ideia de ter o Davis como uma opção, eu ainda acho ele melhor do que o Lucero, em termos de hoje, o Davidson para mim acrescenta mais. Saiu lesionado, talvez nem enfrente o Juventude no próximo jogo, e aí vai ter Lucero e Barreiro para o próximo jogo. Então, o Davidson aí também muito mal. Já indo para o banco, as primeiras trocas, né? Que foi Breno Lopes e o Guzman. Cara, eu acho que essa ideia. O Breno vai ganhar um laranja, porque ainda conseguiu alguma jogada ali pelo lado esquerdo, vez ou outra, né? Lembrou o jogo um pouco do Matheus Pereira, errando pra caramba, e umas falhas bizarras pra caramba, tal como o Matheus Pereira, mas ainda conseguiu ainda criar. Acho que algumas vezes ele ficou muito fora de posição. O Palermo, né, às vezes, colocava ele por dentro, não entendia esse contexto. E também, em alguns momentos, o time não estava muito bem equilibrado. Jogadas com o Breno ali eram muito pouco utilizadas, que era o jogador mais diferencial. E o Guzman, acho que fez uma partida também ruim, assim. Acho que entrou também, os primeiros minutos não causou muito impacto. Depois ali, algumas jogadas, acho que ele pecou demais. Teve um passe que ele tentou dar de primeira, pegou mal também na bola. Então, um jogo laranja também para o Guzman, que também não fez uma partida boa, não. Não deu a devida qualidade. Aí depois vieram o Barreiro e Pochettino, né? Que foi a segunda troca. Isso. Cara, o Barreiro entrou, cometeu algumas faltas ali. Acho que não funcionou ali como dupla de ataque com o Breno. Vai ganhar também o Laranja. Não vou colocar péssimo assim, mas porque também foi pouco efetivo, recebeu pouca bola também, mas não acho que foi tão desastroso quanto o Davidson. Que, enfim. Pochettino, cara, o Pochettino ainda criou algumas jogadas ok, sabe? Vai ficar um razoável, vai. É porque o Pochettino é para ser um jogador mais diferencial, né? Não à toa, nem foi listado no jogo passado. Tá vendo uma fase ruim, vai o ok aí. Que também não foi ruim, assim, como outros aí que estavam jogando. E o Marinho vai ficar com vermelho. O Marinho cometeu falhas e o segundo gol tá todo na conta do Marinho, assim, sabe? Era uma bola que ele estava dominado com opção de passe, foi tentar driblar, perde a bola. 4 jogadores do São Paulo contra os dois zagueiros. E aí o Marinho foi bem prejudicial. Acho que também é outro jogador que não deveria estar tendo minutagem. E aí você pode me perguntar, então quem é que joga pela direita? Eu colocaria o Herrera. Eu colocaria o Herrera. Então, o Herrera com o Breno Lopes, e a depender do contexto, traz o Alanzinho de volta. Porque é isso, são jogadores mais limitados, mas estão entregando mais. O Marinho já não dá mais. Pikachu já não dá mais nesse momento. É tentar fazer algo diferente, né? E aí é que tá, Palermo, talvez só na data FIFA aí para redescobrir aí que outros jogadores podem ser mais úteis. E por falar em Palermo, ele vai ganhar o vermelho aí, porque inadmissível, né? Perder um jogo desses 2-0 hoje. Inadmissível. Escolhas mal feitas, o time mal treinado pra caramba, muito mal treinado. Aliás, os dois primeiros escanteios do São Paulo, de novo, os jogadores ganharam no jogo aéreo, assim, sabe? Impressionante como Fortaleza, assim, pode colocar o zagueiro que for, pode colocar o Sérgio Ramos aí na defesa, que a bola passa. Impressionante como é muito mal treinado essa bola parada do Fortaleza. Muito mal treinado. Então, assim, Palermo aí, segunda nota vermelha dele, tal qual tinha sido contra o Palmeiras. E não tem melhor em campo, né? Obviamente não tem melhor em campo aí. Ninguém conseguiu se salvar em termos absolutos, sim. Poderia ser um Sacha ali e tal, mas longe, 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 assim, de ser algo considerado bom. Bom, não temos melhor em campo, né? Isso. Não temos avaliar. Temos o pior, Diogo Barbosa é fácil. Diogo Claro Barbosa. que Então, a concorrência dele é boa. Tem Davidson, tem destaca Pikachu. aí.
Gabriel. Davidson Pikachu, mas o Diogo Barbosa é o jogador pior para mim, porque assim, ele nem para participar do jogo muitas vezes. Impressionante a displicência, sabe assim? Ele é o retrato máximo de um jogador descartável nesse momento pro Fortaleza. Porque não nem para ter a luta dentro de campo. Ele não tem isso. E lembrando, 2 bolas de gol mesmo, viu? 2 bolas de gol foi no pé do Diogo Barbosa. E, enfim, né? Vamos nem comentar mais, não, porque claramente foi o pior. Muito bem, então passada a régua aí em Fortaleza 0, né? São Paulo 2 no Castelão. Fortaleza volta a campo em Caxias do Sul contra o Juventude no próximo domingo, né? Antes aí da pausa da data FIFA. É isso, valeu aí a galera que tá comentando aqui, né? O Saulo Lessa, o Igor, Ana Maria, o Barriga do canal, o Liga da Elite, cornetando o Marinho aqui, diz que entregou o segundo gol, o João Vitor, o Igor, enfim, valeu para todo mundo. O Remo, Vladimir, Gleidson, Carlos João, Carlos Souza, o Andes, o Matheus, o Seu Flor, grande Seu Flor sempre por aqui. É isso. Valeu, Thiago Minhoca. Bom descanso para você, até a próxima. Até domingo aí, estamos de volta. Boa, é isso. Reforçando, galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, tá? Divulgue os conteúdos aí para mais torcedores, né? Tem vários conteúdos sobre o calendário, né? Que é um conteúdo que é, fala sobre todo mundo, né? Então atinge todas as torcidas. Então é um bom conteúdo aí para você divulgar para a galera, né? Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, né? Fizeram aí vários vídeos aí sobre as mudanças no calendário. Aproveita aí, é um bom conteúdo para você mostrar lá para o seu amigo, enfim, para a galera que gosta de futebol, aqui o 45 minutos, né? Caso ele ou ela ainda não conheça aqui o nosso trabalho. Bom, é isso, valeu, tamo junto, valeu Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos, valeu Bet Nacional, a nossa parceira, vai na Bet Nacional, mas vai na boa, tá? Porque aposta é entretenimento, não é investimento. Também abraço pra galera do Clube 45, você não faz parte, vai lá no nosso apoia-se, apoia.se/podcast 45, nos apoia lá, são várias modalidades, e aí você entrará na nossa comunidade lá no WhatsApp. É isso, tamo junto e até a próxima.